Uma doença silenciosa que atinge mais de 1 milhão de pessoas no país. Estamos falando do mal de Alzheimer. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre a doença, que apesar de acometer vários brasileiros, ainda é pouco conhecida. O Brasil possui hoje cerca de 26 milhões de idosos. Embora o número represente um indicativo de melhora na qualidade e expectativa de vida, a idade avançada traz um aumento da incidência de doenças crônicas e incapacitantes, que exigem cuidados constantes, pioram com o tempo e não têm cura, como é o mal de Alzheimer. O principal sintoma da doença de Alzheimer é a alteração de memória. Mas não é o único. A gente pode ter alteração de comportamento, alterações comportamentais, alteração de praxia, que é como a pessoa consegue desenvolver uma atividade, alteração de linguagem. Dona Maci sabe o desafio que é conviver com alguém que sofre de Alzheimer. O marido foi diagnosticado com o mal em 2011 e hoje, aos 62 anos, necessita tomar vários medicamentos controlados, pois o estágio da doença encontra-se avançado. Perdeu logo a noção de moradia, né? Uma vez ele saiu, ele entrou no outro condomínio. De acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, mais de 1.200.000 pessoas no país sofrem da doença. No mundo, a doença atinge mais de 40 milhões de pessoas. E o Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença de Alzheimer, celebrado hoje, foi criado para sensibilizar a população, entidades e profissionais da área da saúde. E eu acho que a conscientização é importante, que a gente não quer apenas conscientizar sobre a doença, mas sobre o envelhecimento normal. A Constituição Federal, o Estatuto do Idoso e outras leis garantem uma série de direitos aos cidadãos acometidos por demência, que é a perda gradual da capacidade. Dentre os direitos que o portador de Alzheimer tem a isenção do imposto de renda, né? Tem direito a receber a medicação toda necessária, tem direito à isenção de IPI para adquirir veículos, tem direito a um acréscimo no benefício que recebe de pensão ou de aposentadoria ou de salário em até 25%, desde que cada um desses direitos seja comprovado a sua necessidade. E o Alzheimer muda a vida do paciente, mas também de toda a família. O repórter Alberto Pantoja está com a presidente da Abras Maranhão, que vai falar sobre o assunto. Boa tarde, Pantoja. Boa tarde, Ali. Boa tarde a todos. Ana Lúcia Zobel Elau é psicóloga e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer Regional Maranhão. Vamos começar a conversa falando, dos serviços prestados por essa associação aqui em São Luís. Boa tarde a todos. Bom, o objetivo da Abras é informar, orientar e levar o conhecimento sobre a doença de Alzheimer a todas as pessoas que nos procuram, que chegam desorientadas, desorganizada total, porque não sabe como lidar com a doença de Alzheimer na família. Tem algumas alternativas que não sejam só farmacológicas, alternativas, que possam também ser levantadas ao conhecimento do público, dos familiares. Como é que é esse atendimento também ao familiar, que também às vezes sofre mais do que o próprio paciente? Sim, são os atendimentos não farmacológicos, que é através das estimulações cognitivas, da socialização, da integração e de uma equipe multidisciplinar. A questão da programação hoje, o que vocês desenvolveram, que vai ser uma programação até extensiva, vai até sábado, o que é que está previsto? Isso, iniciamos ontem com a panfletagem no shopping da cidade e hoje nós temos o ato público a partir das 15 horas na Deodoro. Amanhã nós temos uma palestra com dicas sobre a doença de Alzheimer e também dicas para facilitar como lidar com a doença na família. E sábado, dia 24, teremos a 9ª Caminhada da Memória na reserva do Itapiracó. Essa questão da dica, por exemplo, uma dica que você daria de uma forma bem geral para as pessoas que não conseguem nem pensar em prevenção porque não há um diagnóstico ainda formado. Mas qual seria uma dica interessante?
Primeiramente, o familiar precisa tratar esse idoso com muito respeito, com amor, com paciência. Essa é uma dica assim, fenomenal, importante e relevante. Ana Lúcia Zobel Elal, obrigado pela participação. Voltamos agora ao estúdio.